Olá pessoal, tudo bem? Bora para mais uma videoaula sobre história. A aula de hoje é para os alunos do Colégio Drummond da Ponte Rasa do terceiro ano do ensino médio, tá? Nós vamos falar sobre Era Vargas, sobre a última fase da Era Vargas, que é conhecida como Estado Novo. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, ajeitei meu fone. Nós vamos falar sobre a última fase da Era Vargas, que é conhecida como Estado Novo, tá? Lembrando a vocês que a Era Vargas teve três fases, né? A Era Vargas, que vai de 1930 até 1945, teve três fases. A primeira fase que nós já falamos é o governo provisório, que vai de 1930 até 1934. A segunda fase é o governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. E a terceira fase e última é o Estado Novo, que vai de 1937 até 1945, quando Getúlio Vargas sai do poder, mas vai voltar posteriormente, tá? Então Getúlio Vargas permaneceu no poder de uma forma constante durante 15 anos, sai durante um período e volta novamente, tá? Então nós já falamos da primeira fase e da segunda fase, vamos falar da terceira fase, que é conhecida como Estado Novo. Então é o seguinte, antes do Estado Novo, nós estávamos na segunda fase da Era Vargas, que é o governo constitucional. Foi feita uma Constituição em 1934, e essa Constituição de 1934 previa eleições para 1938, né? Então nós estávamos aí prestes a ter uma eleição no ano de 1938, num período em que o Brasil e o mundo estava polarizado, né? Então nós estávamos aí às portas da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 até 1945, a ascensão do nazismo e do fascismo na Europa, né? Então, nesse período, Getúlio Vargas, que também ele tinha uma linha de abordagem mais parecida, ele tinha uma linha política muito mais voltada para o nazismo e para o fascismo do que para a democracia, né? Então, Getúlio Vargas ele teve grande influência do nazismo e do fascismo. Então, quando chega em 1937, vai ter o chamado Plano Cohen, né? O Plano Cohen que foi um plano fictício, um plano que nunca existiu, e que a partir desse plano, Getúlio Vargas deu o golpe do Estado Novo. Então aconteceu o seguinte, quando chega em 1937, quando chega esse plano Cohen, nas mesas de Getúlio Vargas, ele vai dizer, bom, em razão desse plano, eu não posso deixar que o governo corra o risco de chegar às mãos dos comunistas, né? Porque tinha aquela ideia, aquele fantasma comunista, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o fantasma comunista assolava o mundo. E, oh, meu Deus, o comunismo está chegando no Brasil. E o Plano Cohen, que foi um plano que nunca existiu, né? Mas que previa um golpe comunista no Brasil. Então, muito bem, em razão disso, Getúlio Vargas vai ter nas suas mãos a desculpa de instalar no Brasil uma ditadura, né? Então são suspensas as eleições que estavam marcadas para 1938. As eleições de 1938, em razão do Plano Cohen, foram suspensas, foram adiadas, né? Então o que aconteceu? Getúlio Vargas mudou aquilo que estava na lei. Se ele mudou aquilo que estava na lei, era necessário criar uma outra lei. E foi exatamente o que aconteceu. Em razão do golpe do Estado Novo, Getúlio Vargas criou uma nova Constituição em 1937. O Estado Novo foi decretado no dia 10 de novembro de 1937. Era um Estado totalitário, um Estado arbitrário. Ou seja, não estavam estabelecidos os três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. O poder legislativo, que é aquele poder de criar leis, né? Que é o Congresso Nacional, deputados e senadores, a população elege deputados, elege senadores, eles criam as leis, esse poder foi suprimido. E aí Getúlio Vargas colocou na figura dele tanto o poder executivo quanto o poder legislativo. Quer dizer, o próprio presidente da República estava incumbido de autorizar as leis que eram feitas pelos seus auxiliares, né, pelo seu corpo jurídico. O corpo jurídico do presidente da República elaborava as leis e o presidente autorizava a execução das leis. Então, enfim, era uma ditadura. Não tem como dizer que não era um Estado totalitário, né?
Tanto que a Constituição de 1937 ela ganhou um apelido, ela ficou conhecida como a Polaca. E polaca por quê? Porque ela era baseada na Constituição da Polônia. Né? Então, em 1937, essa nova Constituição ficou conhecida como a Polaca, era baseada na Constituição da Polônia e centralizava o poder no presidente da República, né? Oficializava a ditadura. Então aconteceu o seguinte: a partir da Constituição de 1937, houve intervenção nos estados. E o que é intervenção nos estados? Vocês sabem que quem administra os estados são os governadores, certo? Os governadores dos estados. Esses governadores, na época, em 1937, a partir da instauração do Estado Novo, eles perderam seus poderes. Getúlio Vargas retirou os governadores e colocou no lugar dos governadores uma figura chamada interventor. Então, cada estado do Brasil tinha um interventor, não tinha mais governador. Esses interventores eram nomeados pelo próprio Getúlio Vargas, eram interventores nomeados pelo presidente da República. Foram suprimidos os governadores de estado, né? Além disso, na Constituição de 1937 também estava decretada a pena de morte, havia previsão legal para matar as pessoas em determinadas situações, principalmente aqueles crimes contra a pátria, né, os chamados crimes lesa pátria. Então esses crimes eles eram punidos com a pena de morte. Além disso, a Constituição de 1937 também instituiu o corporativismo na lei trabalhista. Então, muito parecido com o que aconteceu lá na Itália governada por Benito Mussolini na época, né, o fascismo de Benito Mussolini. Então acontecia o seguinte: primeiro, foram proibidas as greves, tá? Direito à greve não existia, a greve era proibida. Getúlio Vargas, por meio da Constituição de 1937, proibiu qualquer movimento grevista no Brasil e instaurou o corporativismo. O corporativismo ele consistia no seguinte: patrões e empregados entravam em um acordo, né? Só que obviamente os sindicatos eles eram os chamados sindicatos chapa branca, né? Os sindicatos eles não tinham uma característica de lutar efetivamente pelo direito dos trabalhadores. Então os sindicatos eles apenas faziam sim senhor, né? E comunicava aos representantes da classe, aos representados por eles, né? Que olha, nosso aumento ou nossas condições de trabalho serão essa e essa e essa. Os sindicatos funcionam da seguinte forma: por exemplo, eu sou professor, então eu sou representado pelo sindicato dos professores. Os motoristas são representados pelos sindicatos dos motoristas e assim por diante, né? Toda profissão tem um sindicato. E de tempos em tempos, os sindicatos de trabalhadores, negocia com o sindicato dos patrões. E aí vai ter aumento, não vai ter aumento? Quanto vai ser esse aumento? Os sindicatos atualmente, né, eles podem convocar greve, então geralmente tem aquelas greves que paralisam principalmente a cidade de São Paulo, quando tem greve dos metroviários, né, parou o metrô para São Paulo, então são os sindicatos que convocam as greves, né. Só que nesse período, os sindicatos corporativistas, os sindicatos que eram os chamados sindicatos chapa branca, em razão das greves estarem proibidas, eles eram sindicatos meramente formais. Então eles simplesmente aceitavam as decisões que vinham dos patrões, né? Os patrões diziam: nós podemos dar aumento de tanto. E aí o sindicato falava: tudo bem, o aumento vai ser esse, e só comunicava aos trabalhadores, tá? Então era mais ou menos nessa linha que funcionavam os sindicatos corporativistas dessa época, né? Então tudo isso estava previsto na Constituição de 1937, na Constituição do Estado Novo, na Constituição autoritária decretada por Getúlio Vargas sem participação popular, né? Essa Constituição ela tem um detalhe que juridicamente é dito, né, que ela foi outorgada. Outorgada significa autorizada, né? Então ela não é uma Constituição que vem do povo, que vem da vontade do povo. Foi uma Constituição imposta. Existem dois tipos de Constituição, né? Atualmente, o que rege o Brasil é a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 disse que ela foi
promulgada, quer dizer, ela teve a participação popular. A população elegeu os deputados constituintes e os deputados criaram as leis a partir da eleição. Só que a Constituição de 1937 não. Ela foi outorgada, ou seja, Getúlio Vargas, ditatorialmente, impôs uma Constituição ao Brasil, né? Essa Constituição de 1937 e a Lei de 1937, enfim, tudo aquilo que se viveu nesse período, que é conhecido como período entre guerras, né? Nós não podemos esquecer o panorama que existia no mundo. Faltavam apenas 2 anos para começar a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela foi imposta por Adolf Hitler, por Benito Mussolini, né, que criaram o eixo Roma-Berlim. Depois entrou o Japão também no eixo, né, que virou o eixo Roma-Berlim-Tóquio. E o autoritarismo, né, o totalitarismo, prevalecia nesses regimes. E Getúlio Vargas era adepto dos regimes totalitários. O totalitarismo, ele tem uma face que aconteceu principalmente na Alemanha nazista, que era a utilização da mídia, a utilização de propaganda oficial, de propaganda nacionalista. Interessante, né, nós observarmos que geralmente os ditadores, as ditaduras, elas são extremamente nacionalistas, né? Elas são fanistas, elas invocam o espírito nacionalista, né? Dizem que, independente de onde seja a ditadura, as ditaduras sempre elevam aquele lado fanista para dizer que o país é melhor, que o país é o maior de todos, que o país é, enfim, o melhor país do mundo, e isso faz com que mascare os problemas que existam nos países, né? E se por acaso em uma ditadura alguém apontar um erro que existe no país, essa pessoa que aponta o erro vai ser tida como traidor da pátria, né? Ele é antipatriota, ele é contra a nação, então essa pessoa vai ser punida, né? Vai ser vista como traidor, etc. E aí, para fazer propaganda do país, né? Getúlio Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O Departamento de Imprensa e Propaganda, ele é baseado no que já existia na Alemanha nazista, né? Adolf Hitler, que chega ao poder em 1933, ele fazia a utilização do cinema, ele fazia a utilização do rádio para promover o regime nazista, né? O regime nazista, que era um regime anticientífico, que era um regime anti-intelectualista, né? Então, vocês sabem, já leram o livro, já assistiram o filme A Menina que Roubava Livros, que no nazismo eles promoviam fogueiras para queimar livros, né? E faziam apologia ao nazismo. Então, Getúlio Vargas fez algo muito parecido aqui no Brasil com o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Então, o DIP foi criado para divulgar a imagem do Brasil, né, divulgar uma imagem nacionalista, mas divulgar também a figura de Getúlio Vargas. Tanto que Getúlio Vargas ficou conhecido, ele é conhecido como pai dos pobres, em razão dessa propaganda positiva para ele, né? Positiva para a figura do presidente. Então eram distribuídos cartazes pelo Brasil inteiro, porque afinal de contas a população do Brasil era, não sei exatamente, mas a metade ou mais da metade era de analfabetos. Então o que acontecia? Ele espalhava cartazes com figuras para as pessoas prestarem atenção na figura de Getúlio Vargas. Nas cidades do interior eram promovidos cinejornais, né? Então na pracinha, naquela pracinha central da cidade, eles faziam projeção de filmes e nesses filmes aparecia Getúlio Vargas inaugurando escola, inaugurando creche, né? Só mostrava as coisas positivas do governo, porque afinal de contas não havia quem contradissesse as coisas que o presidente fazia, né? Não tinha nenhuma denúncia porque havia censura. Então, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele divulga a imagem do presidente, ele estimula o nacionalismo e ele impõe a censura. Quer dizer, tudo que saía em jornal, em revista, em livro, tinha que antes passar pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. O Departamento de Imprensa e Propaganda analisava aquilo para ver se podia ser distribuído para a população, né? Para ver se podia ser comercializado.
Lembrando que nós estamos falando de uma época em que não havia televisão e que internet tampouco, né? O grande veículo de comunicação da época era o rádio. Estava surgindo o rádio, né? São os chamados anos de ouro do rádio, década de 1930, década de 1940. Então, nesse período surge a Rádio Nacional. A Rádio Nacional, que foi a primeira rádio a ter alcance no Brasil inteiro. Era uma rádio que a sede dela ficava no Rio de Janeiro e ela tinha alcance nacional. Então, do Rio de Janeiro, podia se ouvir a Rádio Nacional em Manaus, lá no Amazonas, podia ouvir lá em Belém do Pará, podia ouvir em todo o Nordeste. A Rádio Nacional trazia, obviamente, notícias que falavam bem do Brasil, mas também tinha radionovela, né? Radioteatro, e tinha futebol, tinha muito futebol, passava muito esporte. Só que era o futebol do Rio de Janeiro. Então, como a Rádio Nacional tinha sede no Rio de Janeiro, né? Passava muito mais jogos pelo rádio, muito mais jogos das equipes de futebol do Rio de Janeiro, principalmente os quatro grandes, né? Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. E aí é por isso que no norte, no nordeste, até hoje, por influência disso, tem uma torcida enorme dos times do Rio de Janeiro. Se você pegar lá nos estados do norte e nordeste, tem muito mais torcedores dos times do Rio de Janeiro do que torcedores dos times de São Paulo ou até mesmo torcedores dos times locais, né? Dos times lá da região norte e nordeste exatamente por influência desse período, que a Rádio Nacional levava isso, né, levava os jogos de futebol pelo rádio aos estados do norte e do nordeste, e aí as pessoas vão torcendo, a gente sabe, né, que time de futebol tem aquele negócio de passar de pai para filho, de geração para geração, e aí os filhos iam torcendo para os times dos pais, vão torcendo para os times dos pais na sua maioria, né, não é regra, mas na sua maioria, e aí até hoje no norte e no nordeste tem muito mais pessoas que torcem para os times do Rio de Janeiro, certo? Então o DIP também promovia o futebol, além de promover outros eventos culturais, lembrando sempre coisas positivas, sempre coisas que deveriam falar bem do Brasil, sempre exaltando o nacionalismo. Essa era a característica do Estado Novo, né? Era o ufanismo, o nacionalismo exacerbado. Né? Além disso, o rádio, o fenômeno do rádio e do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, promovia os benefícios trabalhistas, né? Então Getúlio Vargas ele foi o responsável por instituir a CLT. CLT é Consolidação das Leis Trabalhistas. Então as leis que beneficiavam os trabalhadores, né? Que dava o descanso semanal remunerado, quer dizer, o trabalhador vai descansar no fim de semana, que deu direito a férias, que deu direito ao 13º salário, você trabalha 12 meses no ano, recebe 12 meses, e no fim do ano você recebe mais um salário, que é o 13º salário, né? E Getúlio Vargas também começou a mudar a cultura brasileira em relação a isso. Por quê? Até no período do final do século XIX, início do século XX, no Brasil tinha ainda a cultura de querer se ter escravo, embora já houvesse abolido a escravidão. Porque o senhor, a gente tem culturalmente isso, né, que os senhores de escravos exploravam os escravos. Então o ideal era não trabalhar, era ter um escravo para que o escravo trabalhasse no seu lugar. Essa era a mentalidade que vigorava até o início do século XIX, início do século XX, fim do século XIX. Getúlio Vargas queria acabar com essa mentalidade. Ele queria instituir no Brasil a exaltação ao trabalho. E foi isso que Getúlio Vargas fez, né? Ele começou a fazer a exaltação ao trabalho. E aí ele criou aquela frase, né? O trabalho enobrece o homem. Ele utilizava muito essa frase, né? Do enobrecimento através do trabalho e do nacionalismo. O Brasil é uma nação que trabalha, enfim, toda essa questão aí, né? Getúlio Vargas exaltou muito isso, a questão trabalhista. E ele queria construir uma nova nacionalidade, construir uma nova cara de brasileiro. E essa nova cara de brasileiro deveria ser o brasileiro que trabalha, o brasileiro que constrói, o brasileiro que não é preguiçoso,
o brasileiro que gosta, que tem desejo de acordar cedo e de trabalhar e voltar tarde, cansado, mas nobre, né, com a sensação de dever cumprido. Era mais ou menos essa a mentalidade de Getúlio Vargas. Além disso, esse departamento de imprensa e propaganda e essa consciência de que Getúlio Vargas tentava passar para o Brasil, queria fazer também a construção de uma obediência civil. O cidadão brasileiro, ele deveria ser um cidadão obediente, deveria ser um cidadão ordeiro, deveria ser aquele cidadão bem comportado, aquela pessoa que serve de exemplo para a família, né? Não podia, em nenhuma hipótese, contestar a lei, nem contestar o governo, nem contestar o presidente, porque afinal o presidente da República ele era o grande líder da nação. Ele sabia o que ele deveria fazer. Getúlio Vargas, afinal de contas, barrou pelo Plano Cohen, né? Barrou um ataque comunista que invadiu o Brasil, coisa que nunca aconteceu. O Plano Cohen, como eu já disse para vocês, é um plano fictício. Então, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele também pregava isso e pregava mais ainda, pregava convocações de atos cívicos, né? Então, aquelas datas como 7 de setembro, parada de 7 de setembro, ou 15 de novembro, proclamação da República, essas datas eram comemoradas, então tem até hoje desfile, né, de 7 de setembro, mas tinha muito mais, né, porque as ruas paravam, era um evento, era uma espécie de entretenimento para as pessoas, num período em que não havia muito entretenimento, né? Cinema era caro para as pessoas, até para ler, né? A maioria das pessoas não sabia ler, ou tinha pouca instrução, né? Tinha muito analfabetismo no Brasil. Uma coisa que o governo Vargas é importante que se diga, o governo Vargas vai implantar muitas escolas no Brasil, ele vai acabar por desconstruir o analfabetismo no Brasil. Getúlio Vargas vai investir muito na educação do Brasil, mas o Brasil ainda é um país de analfabetos, então servia como entretenimento para as pessoas nessas datas cívicas, né? 7 de setembro, 15 de novembro, e assistir os desfiles. Além disso, muito importante, dia 1º de maio, dia 1º de maio, que é o dia do trabalho. Então, Getúlio Vargas fazia discursos no dia 1º do trabalho, perdão, dia 1º de maio, no dia do trabalho. Então, Getúlio Vargas fez grandes discursos no estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo, fazia discursos no estádio de São Januário, estádio do Vasco da Gama, né, lá no Rio de Janeiro, e as pessoas iam para assistir, os estádios lotavam para ver Getúlio Vargas falar, né, sobre a exaltação ao trabalho no dia 1º de maio. E nesse período também, Getúlio Vargas investia no financiamento de músicas e de arte nacionalista. É desse período, por exemplo, a música Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, né? Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Eu sou péssimo para cantar, tá? Mas estou cantando aqui Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. Então essa música, ela foi uma música nesse período, né? Você falar que o Brasil, oh, meu Brasil brasileiro e tal, e tudo aquilo que tem no Brasil, né? Ari Barroso vai ser uma das pessoas que vai ser patrocinadas por Getúlio Vargas por essa exaltação. A arte, a pintura, a música, o teatro, várias coisas eram criadas para exaltar o Brasil, né? Heitor Villa-Lobos, que foi um maestro brasileiro, ele também vai ficar do lado de Getúlio Vargas nesse período, né? Getúlio Vargas vai patrocinar essa cultura. E são coisas que até hoje tem esse lado político das pessoas falarem, mas Getúlio Vargas era um ditador. Sim, ele era um ditador, mas ele patrocinou a cultura também. Então, se a gente for pegar hoje, por exemplo, Heitor Villa-Lobos, é um grande maestro brasileiro e que ele é anterior a Getúlio Vargas, mas ele foi patrocinado por Getúlio Vargas, né? Então existe aí uma influência cultural em razão disso, né? E nesse período é interessante porque Getúlio Vargas ele vai fazer, por meio do DIP, né, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, um contato com os Estados Unidos da América. E aí lá nos Estados Unidos, vocês sabem que tem o Walt Disney, né? E o Walt Disney vai criar um personagem brasileiro, que é o Zé Carioca. Tem um desenho do Zé Carioca, que o Pato Donald vem visitar o Brasil, né? Se você procurar no YouTube, tem esse desenho, coloca Zé Carioca, Aquarela do Brasil no YouTube,
que vai aparecer o desenho do Zé Carioca e do Pato Donald visitando o Brasil, e o Zé Carioca é o grande anfitrião, inclusive tem a música do Ari Barroso, Aquarela do Brasil, né, nesse desenho. Né? Então, tem todo esse lance da cultura, que a propaganda nacional, que o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, vai fazer. Né? E aí começa a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas podia ser contra o eixo ou a favor do eixo. Ele era muito mais para ser a favor do eixo. Mas quando chega, aí ele tentou manter uma bipolaridade, assim, tentou manter uma neutralidade, melhor dizendo. Tentou manter uma neutralidade, mas quando chega em 1942, os Estados Unidos da América, pelo presidente Franklin Roosevelt, vão bancar a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O presidente Franklin Roosevelt vai patrocinar a criação de uma siderúrgica no Brasil, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, e a partir da do financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional, que era muito esperado aqui no Brasil, a criação de uma siderúrgica, né, derreter aço, fazer grandes coisas com aço e tal, que não tinha no Brasil. Getúlio Vargas queria industrializar o Brasil, mas não tinha financiamento. Então Getúlio Vargas trocou o ingresso na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, do lado dos Estados Unidos, do lado da França, do lado da Inglaterra, em troca de uma siderúrgica. Tanto que está descrito, eu tenho um livro aqui para mostrar para vocês, ó, o encontro em 1943 do presidente Franklin Roosevelt e de Getúlio Vargas na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ó, aqui é o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e aqui é Getúlio Vargas. Ó, estão vendo? Eles estão passeando na cidade de Natal, tá? Ó, o título do livro é 1943, Roosevelt e Vargas em Natal, escrito por Roberto Mui Laerte. Tá? Esse livro aqui, importante quem puder ler, tá? Conta a história de a chegada do presidente dos Estados Unidos aqui no Brasil para acertar os últimos detalhes da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil que ficou do lado dos aliados, como eu já disse, e os Estados Unidos constroem uma base aérea aqui, né, no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, por ser aquela região a região mais próxima entre as Américas e a África. Então, corria-se o risco da Alemanha nazista, que já estava dominando uma parte do norte da África, entrar na América pelo nordeste do Brasil, seria a porta de entrada, né? E aí tem uma história também de que os alemães derrubam navios brasileiros, né? Submarinos alemães derrubam navios brasileiros e o Brasil acaba entrando na Segunda Guerra Mundial para o lado dos aliados com apoio do presidente Vargas, que deixou sua neutralidade, deixou de fazer esse lance dúbio e realmente optou pela entrada para o lado dos aliados em troca de uma usina siderúrgica, certo? E aí termina a Segunda Guerra Mundial e Vargas vai sair do poder. E como Getúlio Vargas sai do poder? Getúlio Vargas sai do poder principalmente por influências de pressões internacionais. Afinal de contas, foi duro para os países liberais, né, para as economias liberais, derrubarem duas grandes ditaduras na Europa, né, a ditadura de Benito Mussolini na Itália e a ditadura de Adolf Hitler na Alemanha, e também teve a Guerra do Pacífico, né, os Estados Unidos também para derrubar os japoneses que atacaram a base de Pearl Harbor, e depois os Estados Unidos foram lá e jogaram bombas na cidade de Hiroshima e depois na cidade de Nagasaki. Enfim, foi muito difícil acabar principalmente com as duas grandes ditaduras na Europa. E aí pensa, acabaram duas ditaduras na Europa e vão deixar uma ditadura na América do Sul? Não vai dar certo. Então, por pressões internacionais, pressionaram o presidente do Brasil para que ele saísse, né, para que ele desse lugar e para que houvesse eleições diretas no Brasil. Isso não foi tranquilo não, viu, gente? Tinha muita gente aqui no Brasil que era a favor da permanência de Getúlio Vargas, que eram os chamados queremistas, né? O movimento do queremismo queria que Getúlio Vargas permanecesse na presidência do Brasil. Mas muito mais por pressões internacionais, Getúlio Vargas acaba cedendo e acaba saindo da presidência da República e em 1946 assume a presidência da República
Ah, o general Eurico Gaspar Dutra, né, foi eleito nas eleições de 1945, assume a presidência da República em 1946. Antes de sair da presidência da República, ainda em 1945, Getúlio Vargas sai por pressões internacionais, muito mais por pressões internacionais, mas ele vai deixar uma frase. A frase que Getúlio Vargas sai antes de sair da presidência em 1945, fim da era Vargas, depois de 15 anos ele sai da presidência da República, ele deixa a frase: voltarei nos braços do povo. Voltarei nos braços do povo. Vai ter spoiler. Getúlio Vargas volta à presidência da República em 1950, tá? Mas isso fica para uma outra aula. Beleza, gente? Tudo bem? Então, caso vocês tenham dúvida, entre em contato, deixe seus comentários aí no canal, beleza? Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.